Dor durante a relação sexual, durante a penetração, uma contração abrupta da musculatura vaginal. Esse é o vaginismo. O vaginismo é uma condição de saúde que pode atrapalhar muito a vida, a qualidade de vida das mulheres. Estatisticamente, de meio a 17% das mulheres em algum momento da vida elas podem desenvolver, experimentar essa condição do vaginismo. É um incômodo durante o processo de penetração. Então, pode ser que seja muito doloroso na penetração ou que nem, né, pela contração nem consiga fazer a penetração na relação sexual. Mas por que será que se desenvolve o vaginismo, né? Da onde vem isso, essa condição de saúde, essa questão? Como ela acontece? A gente tem vários fatores, ela é multifatorial, mas eu quero trazer aqui uma perspectiva psicossomática. Então, hoje eu estou para falar de uma questão mais emocional. Quais são as questões emocionais que podem estar envolvidas por trás da questão do vaginismo? As principais questões são as crenças, né? Então, são as crenças culturais que a gente tem ao longo da vida e principalmente na infância. Então, existem muitas crenças e muitas coisas que os pais falam, os avós, enfim, os familiares mais próximos que estão ali da criança e falam muito dessas crenças, né? Que o sexo é sujo, que não pode mexer na região, que é errado ter relação sexual, esse assunto é um tabu, então não se fala nisso, né? Então a gente tem várias formas culturais ao longo da história em que o sexo ele vem muito na proibição, uma retaliação, né? Então a mulher ela sempre é a mulher que se envolve com, né, com mais de uma pessoa, que não tem um parceiro fixo, ela já é vista, né, como uma pessoa que não é boa, né, como uma pessoa que mancha a reputação. Então a gente tem várias crenças aí envolvidas e que por mais que a gente esteja numa sociedade mais moderna, em questões que são mais abertas hoje, que a gente fala muito mais livremente sobre a questão sexual, sobre ter relações sexuais, a gente tem muitas crenças ainda culturais e que vão sendo carregadas. Então a gente tem essas questões culturais, né? Então não é falado assim socialmente, é uma coisa permitida, né? Que se fala muito abertamente, mas nas famílias talvez não seja assim. E a gente vê que é realmente assuntos que são um tabu. Que você não pode falar sobre isso, que você, né, não pode, você não tem essa abertura para falar sobre que você está tendo uma relação sexual, e isso também começa a gerar muitos bloqueios, porque se eu fizer vai ser errado, né, se é sujo, então se eu fizer e vai contra minha mãe, vai contra o meu pai. Então a gente tem várias questões aí culturais e que envolvem as questões emocionais, porque são crenças que vão sendo construídas. A gente tem uma predominância da onda cerebral teta, mais ou menos do 0 aos 7 anos. Vai até os 9, mas mais ou menos do 0 a 7 a gente tem uma predominância maior da onda teta. A gente tem vários tipos de ondas cerebrais. E a onda teta é uma onda cerebral que atua muito na área do hipocampo, que é a área da memória, que acessa as memórias. E ela não tem muito filtro. Ela é uma onda que absorve muito rápido as informações, né? Então a gente, por isso que a criança absorve muito rápido informação, mas você tem pouco discernimento. E aí o que acontece? Durante os 0 a 7 anos, muitas crenças são introduzidas na criança, na gente, sem que a gente entenda que aquilo é uma crença, que aquilo está sendo absorvido, porque ela, de uma maneira muito rápida e subconsciente vai entrando e a gente absorve aquilo como uma verdade e a gente passa a criar isso no nosso sistema de crenças. E isso passa então a funcionar na gente sem que a gente saiba que está lá, e isso traz vários impedimentos na nossa vida ao longo do tempo. Não só crenças das questões que eu estou falando agora sobre o vaginismo, mas outros, muitas crenças. E o nosso sistema de crenças, de memórias, ele é de 90 a 95% acessado pelo nosso cérebro emocional, que é o cérebro límbico, que é o nosso subconsciente e inconsciente, principalmente o nosso inconsciente. Então a gente, muitas vezes a gente vai acessar essas memórias, mas a gente não está consciente que elas estão lá, porque o nosso sistema de crenças está atuando e a gente responde
e é moldado sobre o nosso sistema de crenças. Então, são crenças culturais, crenças do dia a dia, coisas que vão sendo faladas e que vão entrando na nossa memória como uma verdade, e aí depois na fase adulta a gente manifesta aquilo sem saber. E normalmente a gente descobre através dos sintomas, através do que a gente vai apresentando, né, das doenças e sintomas, como por exemplo o vaginismo. Então essa é uma das razões psicossomáticas que a gente tem para desenvolver, né, para essa condição do vaginismo. Então são crenças culturais que podem estar lá e a gente precisa explorar essas crenças inconscientes, né, e desbloqueá-las. Claro que é um tratamento multidisciplinar, então precisa da ajuda de vários tipos de profissionais. Aqui eu estou falando do que a gente pode fazer para mexer no inconsciente. E aí a gente tem uma técnica que pode ajudar muito a desbloquear essas crenças, que é o Theta Healing. Então a gente vai lá e vai explorar crenças inconscientes. Então a gente tem um teste muscular que a gente faz, que é um teste de cinesiologia, para ver o que tem de crença, e tentar limpar isso do sistema. O que é limpar a crença, né? Então, uma memória, como que ela é formada? É uma molécula de peptídeo, vários peptídeos formam uma proteína. Então, uma molécula pequena de peptídeo que tem a informação. E quando a gente tem uma emoção associada à memória, que é o ópio, é o opioide, a gente cria um impacto celular. Então a memória ela é formada por um peptídeo, aí ela se torna neutra quando é só o peptídeo, mas quando ela tem o ópio, ela se torna de impacto. E esse impacto pode ser positivo se a emoção for boa e negativo se a emoção for entendida como ruim ou desconfortável. E aí isso gera reação de proteção. Então, quando isso vai entrando nas memórias, se acoplando nas células, na membrana celular, que a gente tem receptores de memórias e as memórias vão sendo acopladas e formadas, e somadas ao ópio, isso vai se instalando no sistema de crenças e vai se instalando de uma maneira que é uma ameaça, porque o organismo, a célula entende como uma ameaça porque é uma emoção ruim. E aí isso gera compensação. Essas compensações, ao longo do tempo, elas vão gerando vários problemas, várias adaptações que vão aparecendo como sintomas e doenças. E aí, nesse caso, o Theta Healing faz o quê? A gente vai desbloquear o ópio, a emoção associada à memória, porque o ópio ele é muito volátil e ele muda de acordo com a nossa percepção. Então, se eu ressignifico um assunto, se eu mudo a minha percepção sobre um assunto, na mesma hora aquela sensação sai. Ela some, ela muda. Por quê? Porque o ópio é muito volátil, como ele vem, ele vai. O que fica é a memória, mas aí a memória se torna neutra e ela deixa de ter um impacto positivo ou negativo na vida. Então isso melhora as condições. Então esse é um caminho que a gente pode explorar para ajudar a tratar nesse sistema de crenças e ajudar a tratar a questão do vaginismo. A gente tem memórias que a gente carrega, então a gente tem muitos níveis de memórias e muitas formas de memórias. E uma das memórias que a gente carrega, que tem muita influência na nossa vida, é a memória antepassada, dos nossos antepassados. Porque os nossos antepassados vão passando, né, pela genética e epigenética, eles vão passando as memórias por adaptação biológica. Então a gente já nasce mais preparado para o ambiente que os nossos antepassados viveram. Então, isso é adaptação biológica. Os nossos filhos, a mesma coisa, né? Então, os nossos descendentes. E assim vai, né, nascendo mais adaptados. Por isso, hoje, quando uma criança nasce, cresce um pouquinho, ela sabe mexer num celular, sabe mexer na tela, porque ela já nasce preparada para o ambiente. Só que nessa passagem de memórias, a gente passa o que é bom, mas a gente também passa os traumas. E aí, a gente pode estar carregando, né? Então, as mulheres, nesse caso, do vaginismo, podem carregar crenças antepassadas. Crenças que são da mãe, crenças que são das avós, né, dos antepassados, crenças que vão sendo carregadas e que o sexo é sujo, não pode, questões aí culturais e várias outras que podem gerar, né, abuso sexual, né, a gente tem relações ruins com o sexo oposto, que seria aí no caso com homens, né? Então isso vai trazendo e sendo carregado essas memórias antepassadas. E aí, nesse caso, quando a gente tem essas memórias e a gente testa também, a gente vai se elas têm esse cunho sistêmico, que é memórias genéticas e epigenéticas, aí a gente tem a constelação familiar, que é uma técnica excelente para desbloquear esse tipo de memória e ajudar também nesse processo de cura do vaginismo.
Então a gente tem muitas questões, muitos tipos de memórias. Então tem as memórias também vivenciadas nessa vida, que você pode ter tido realmente uma questão muito ruim com pessoas do sexo oposto, não é? Então homens não necessariamente no relacionamento, no relacionamento afetivo, sexual, mas no relacionamento com pessoas que tiveram relações abusivas. Então o cérebro ele é muito dinâmico, ele é muito complexo e ele armazena memórias de vários tipos. Então, às vezes, quando a gente passa por um abuso verbal, que não é o sexual, mas é um tipo de abuso, e a gente vê alguém sendo abusado, a gente pode criar memórias como se a gente tivesse tido um abuso e um abuso sexual. Então, a forma que o nosso cérebro ele vai armazenando, interpretando as memórias, ela é muito dinâmica, muito ampla. Então, a gente pode ter muitas questões, questões dessa vida. Então, de relações com pessoas que foram ruins, relacionamento entre a filha e o pai, que é do sexo masculino. A questão aqui está muito envolvida com, sempre vai estar mais envolvida com o sexo oposto, né? Normalmente, porque normalmente é como uma frustração, uma decepção mesmo com o sexo oposto, principalmente com questões que a gente são armazenadas como coisas sujas, né? Isso foi sujo, isso foi baixo, isso foi uma coisa ruim, isso, né, foi muito doloroso, foi muito abusivo, né? Foi muito me feriu demais. E aí o que que eu gero? Uma repulsa. Então o vaginismo ele não deixa de ser uma repulsa, né? Uma repulsa a algo que eu não vou permitir que entre, né? E entre aonde? Naquilo que eu tenho de mais íntimo, na parte física, que seria ter a relação sexual, ter uma relação no órgão que gera, que produz, né? Então é o órgão da criatividade, é também o órgão do poder pessoal geral, aquele poder pessoal de vigor físico. Então, quando isso acontece, normalmente as pessoas, as mulheres que têm o vaginismo, elas podem ter características associadas como falta de criatividade, dificuldade em gerar e produzir e também falta de vigor físico, de força, né, de energia para lidar com as situações do dia a dia, no sentido de poder pessoal, no aspecto de ir fazer, de ir para a vida, de fazer acontecer, tá? Então aqui eu trouxe algumas questões que estão envolvidas com a questão do vaginismo vinculadas a as questões psicossomáticas, né? Então, as questões emocionais que a gente carrega sem saber e que podem ter muita influência e gerar esse tipo de patologia, tá bom? A gente tem também a acupuntura, que é uma técnica excelente para ajudar a tratar todo o sistema fisiológico, né? Então, a acupuntura, através do equilíbrio energético, ajuda a reequilibrar o fluxo hormonal, os neurotransmissores, e isso traz para o organismo uma reorganização muito boa, muito importante, e que vai ajudar também nas questões físicas, né? Na parte física, a liberar aquela musculatura, a diminuir, né, talvez esse processo da contração abrupta, né? Então a acupuntura também trata muito essas questões e na visão da medicina chinesa, sempre as questões emocionais são as principais causas das patologias. Então a acupuntura também é uma excelente aliada aí para ajudar a tratar o vaginismo, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.